Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Deus é bom. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 25 ao 34. Só vamos saltar o verso 31. Evangelho de Marcos, capítulo 5, do verso 25 ao 30 e depois do 32 ao 34. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Estava ali certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo o que possuía sem obter melhora alguma, pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por detrás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto. Pois ela pensava consigo: se tão somente eu tocar em suas vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu em seu corpo que já estava curada de seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder, então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou nas roupas? 32. Ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre deste seu mal. Podeis assentar em nome de Jesus? O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre e todo sempre. Amém, irmãos? Que luta que eu tive com relação a essa mensagem para hoje, né? Eu estava ouvindo a mensagem da Léo do último domingo. Ela falou: coube a mim pregar no último domingo do ano. E se fosse o primeiro domingo do ano? Né? E eu orei ao Senhor, irmãos, eu vasculhei minhas anotações, e olha que eu faço anotações. Mas em todas as anotações que eu fiz, em todos os estudos que eu preparei, dentro de tudo aquilo que eu tinha dos meus devocionais, até hoje, às 14 horas da tarde, eu falei para Ana assim: amor, eu não tenho nada para entregar para a igreja hoje à noite. Falei assim: amor, misericórdia, né? Não estou conseguindo entender o que Deus tem para nós essa noite. Que palavra o Senhor tem para nós essa noite? E aí, para poder ajudar, uns parentes nossos que nunca aparecem, chegaram de Santa Catarina lá em casa. Aí reduziu o meu tempo de preparo para 1h30, 2 horas. Mas, clamando ao Senhor, Ele colocou esse texto no meu coração. E Ele me direcionou em cima do que eu precisava falar com a igreja hoje à noite. E eu estou aqui, não que antes eu não estivesse, mas hoje eu estou completa e completamente nas mãos do Senhor, para compartilhar com vocês o que Ele colocou no meu coração. Amém, irmãos? Então nós temos hoje a primeira mensagem de 2025. E geralmente o que eu observo nesses inícios de ano é que geralmente algumas pessoas têm o hábito de montar aquelas listas, né, de final de ano, onde coloca os objetivos, coloca as metas, faz todo aquele planejamento e apresenta isso diante de Deus em oração e busca ao Senhor. São as famosas listas de resoluções. E eu aprendi esse final de ano que existe mais uma, a tal carta profética, né, onde a pessoa lista tudo o que ela quer e ora e profetiza e coloca diante do Senhor. E, irmãos, essas coisas, na verdade, ao meu ouvido, elas soam como coisas boas, porque demonstram, na verdade, que existe o renascimento de uma esperança no coração dessas pessoas. Isso demonstra de que no coração delas existe algo que dá para elas um novo fôlego. Estou entrando em um novo ano e eu creio que esse ano as coisas serão diferentes.
As coisas vão mudar. Esse ano eu vou conquistar o que eu não consegui. Esse ano eu vou atingir as metas que eu não atingi. Esse ano eu vou alçar novos voos. Esse ano eu vou conquistar, eu vou romper. E aquelas palavrinhas que a gente tem sobre as nossas vidas costumeiras. Então há um renovo de esperança e expectativa por mudança. E essas coisas me soam boas. Então, essas datas e essas comemorações específicas renovam as esperanças, revigoram muitas pessoas. Só que assim, eu estava pensando em algumas situações que aconteceram próximos ao final de ano, nesses primeiros dias de ano, e eu pude perceber também que, infelizmente, para algumas pessoas, que estão atravessando tempos de angústias, pessoas que estão passando por momentos de luta e de provação, essas datas especiais e comemorativas, muitas vezes, são motivos de frustração e de decepção. Porque muitos vão olhar para a própria vida e vão ver que estão entrando em um novo ano, em um novo ciclo, e as mesmas dificuldades ainda estão sobre ela. Muitas vezes aquela tribulação, aquela angústia, ainda é acompanhante dela, ainda está instalada na casa dela. Só que a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês, é que o nosso Deus, ele é tão bondoso e tão gracioso, que ele proveu para todos nós um caminho de esperança. Mesmo para aqueles que estão passando angústias, e já estão sendo acompanhados por essas angústias e essas provações há muito tempo. Deus, na sua graça e na sua misericórdia, proveu para todas as pessoas sobre a face da terra que crerem naquilo que Ele tem anunciado, um caminho de esperança. Há esperança para todos, irmãos. Há esperança para todos. E esse caminho excelente que foi preparado para todos nós, é um caminho que traz vida eterna. É um caminho que traz vida eterna. Não importa o contexto da história das pessoas. Não importa quem são as pessoas. A palavra do Senhor diz que Deus não tem prazer na morte do homem ímpio, mas Ele deseja que o homem ímpio, que o homem mau, se converta dos seus maus caminhos, se arrependa e viva. Então esse é o Deus a qual nós servimos. É um Deus de amor infinito, é um Deus de graça infinita, é um Deus de misericórdia infinita, e é um Deus que proveu para nós esse caminho. E dentro do texto que nós lemos, nós vemos a história, acabamos de ler os relatos, a respeito de uma mulher que sofreu por 12 anos com uma enfermidade. E o interessante é que o que acontece com essa mulher está inserido no meio de algumas situações que estão acontecendo com uma outra pessoa. Jesus está socorrendo Jairo, e no meio do socorro que Jesus está levando a Jairo, que também está passando por angústia, que também está passando por sofrimento e dores, aparece uma mulher e faz com que todo o trajeto de Jesus se paralise. Então existe um fato inegável, irmãos, para nós. É que sempre haverá uma história acontecendo em meio a outras histórias. A história da minha vida está acontecendo, enquanto a história da vida de vocês está acontecendo. Esse é um fato inegável. Uma história sempre vai estar acontecendo em meio a outras histórias. Só que o nosso Deus, Ele é tão gracioso e Ele é tão poderoso. Ele age em meio às nossas histórias. E Ele não tem preferência. Ele atendeu a Jairo e Ele também atendeu a mulher do fluxo de sangue. Nós vemos aqui então esse relato do sofrimento dessa mulher que sofreu durante 12 anos, e o fato da história dela se passou em meio ao fato da história
de Jairo, perdão. Então, assim, olha só, eu anotei alguns pontos aqui, versículo 25 e 26, sobre o que aconteceram na vida dessa mulher. Essa mulher que sofreu 12 anos, ela sofreu por causa da sua enfermidade. Essa mulher, ela sofreu muito nas mãos dos médicos. Essa mulher, ela sofreu gastando tudo o que ela possuía de recursos. E essa mulher sofreu indo a pior ao invés de ter melhora. Então, no versículo 25 e versículo 26, nesse início de relato sobre a vida dessa mulher, demonstra a profundidade do sofrimento dela. Ela era uma mulher que possuía algumas posses. E dentro desses 12 anos que ela ficou sofrendo com essa hemorragia, ela pegou as posses que ela tinha e ela gastou tudo. E o texto eu acho interessante nessa versão porque ele dá uma ênfase, dizendo que ela sofre muito nas mãos de vários médicos. Então ela já vinha sofrendo. E nas mãos de vários médicos ela sofria muito. E ela sofreu dispondo de tudo aquilo que muitas vezes ela angariou, conseguiu reunir durante a sua vida. E o problema que eu vejo como maior, diante de tanto sofrimento, ela olhava para a situação dela e não havia melhora. Ao contrário, a situação dela só piorava. Só que quando nós olhamos para o texto, nós vemos algumas coisas interessantes acontecendo, porque nós vemos que tanto na história de Jairo, quanto na história da mulher do fluxo de sangue, eles ouvem acerca de um homem. Chega aos ouvidos deles as palavras acerca de um homem que estava andando naquelas cercanias ali de Cafarnaum, Galileia, por alguns lugares ali, e que esse homem tinha uns ensinos diferentes. Ele possuía umas palavras diferentes. E que muitas pessoas que ouviam as palavras desse homem, inexplicavelmente, ganhavam uma capacidade de crer naquilo que ele falava, que essas pessoas tinham atitudes incomuns. E diante dessas atitudes incomuns, essas pessoas alcançavam muitas vezes a sua cura, a sua libertação, o seu livramento, alcançava aquilo que o coração deles ansiava. E essa mulher e Jairo decidiram então, diante do seu desespero e diante do seu sofrimento, buscar esse homem. Todos nós aqui já passamos por períodos de sofrimento, sim ou não? Quem nunca sofreu aqui, levanta a mão. Irmãos, infelizmente, o sofrimento já chegou às nossas casas. O sofrimento já chegou às nossas vidas. Muitas vezes esse sofrimento já veio, trouxe muita dor de cabeça, e graças ao Senhor esse período de sofrimento passou. Mas infelizmente esse sofrimento, esses dias maus podem retornar um dia. Não estamos livres disso. Mas as Escrituras dizem para nós, as Escrituras ensinam para nós, que quando esses momentos de dificuldade, quando esses momentos de dores nos alcançarem, nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Porque Jesus é a nossa esperança. E esse é o tema da palavra para essa noite. Jesus é a nossa esperança. Eu comecei dizendo que muitas vezes nós fazemos resoluções e colocamos no papel coisas que nós ansiamos que aconteça conosco durante esse ano de 2025. Nós fazemos as cartas, né? E nós colocamos essas coisas diante de Deus, apresentamos isso diante de Deus e clamamos ao Senhor que na graça e na misericórdia dele essas coisas venham à existência sobre as nossas vidas. E graças a Deus, irmãos, que hoje nós temos essa mentalidade, porque Deus, Ele é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza. O Senhor é aquele que tem o poder de trazer à existência as coisas que não existem. Por isso, irmãos, eu quero refletir com vocês essa noite e dizer para vocês, e não somente dizer, mas afirmar para vocês, a esperança
dos nossos corações, a esperança das nossas vidas, ela precisa estar em Jesus. E não somente estar em Jesus, que a nossa esperança se chame Cristo. Que a nossa esperança se chame Jesus. Porque dele, porque para ele, e por ele, na verdade, são todas as coisas. A minha vida e a vida de vocês são do Senhor, pertencem ao Senhor e são para o Senhor. Amém? Amém. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês, na verdade, é uma pergunta. Eu sempre tento trabalhar com uma pergunta, eu sempre gosto de fazer uma pergunta. E hoje, se você analisar algo aí, o que você conhece acerca de Jesus, o que você sabe acerca de Jesus, é suficiente para acreditar que Jesus tem todo o poder para ser o seu auxílio, o seu socorro? O conhecimento que você tem acerca de Jesus, aquilo que você já ouviu e você já aprendeu acerca de Jesus, é suficiente para fazer ou para te conduzir a crer que Jesus pode te ajudar em todas as situações que vierem a acontecer com você? O Salmo diz que o nosso Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Quando nós lemos o versículo 27 e o versículo 28, desse texto que nós lemos, diz assim: tendo ela ouvido a respeito de Jesus, veio por detrás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois ela acreditava que se tão somente tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Versículo 27 e versículo 28. Irmãos, o que me chama a atenção, tanto a respeito dessa mulher quanto a respeito de Jairo, é que os dois não eram discípulos de Jesus. Eles não caminhavam com Jesus, eles não eram seguidores de Jesus. Eles eram pessoas comuns dentro de uma cidade que haviam tido informações, elas ouviram coisas a respeito do que Jesus fazia, do que Jesus ensinava. Elas ouviram coisas a respeito de quem Jesus dizia ser. E diante do sofrimento deles, eles apostaram tudo, eles arriscaram tudo para ir até esse Jesus, em convicção de que Jesus sim era poderoso para resolver as situações que eles estavam enfrentando. Jesus era suficiente para poder fazer com que eles viessem a transpor, a romper as barreiras de sofrimento que estavam instaladas sobre a vida deles. E tudo isso baseado no que eles ouviram acerca de Jesus. Porque diferente daqueles que seguiam a Jesus, aonde Jesus ia, diferente daqueles que Jesus chamou para caminhar com eles, eles não tinham visto pessoalmente nenhum milagre acontecer. Eles não tinham visto nenhuma maravilha acontecer. Tudo o que eles tinham era informação acerca do que eles ouviram acerca do que aquele homem que veio de Nazaré andava fazendo. Só que isso foi o suficiente para levar eles até Jesus. Jairo, chefe, líder da sinagoga, teve que romper com algumas questões para poder ir até Jesus. Essa mulher com um fluxo de sangue, ela também não tinha permissão por andar na rua, porque se ela tocasse em alguém, aquela pessoa se tornaria impura até o final do dia e ainda teria que ir prestar um sacrifício. Só que eles romperam essas dificuldades para ir até a presença de Jesus, porque eles criam, essa mulher estava convicta, ela cria que se tão somente conseguisse se aproximar de Jesus e tocar na orla, na barra, na ponta da veste de Jesus, ela seria curada. Será que nós hoje temos essa convicção de que para o sofrimento que nós temos enfrentado, que para a angústia que tem vindo muitas vezes contra as nossas vidas,
para a nossa desesperança. Jesus é suficiente. Você tem essa convicção, meu irmão, você tem essa convicção, minha irmã, que Jesus é suficiente. O Todo-Poderoso. Há muito tempo atrás, eu conheci uma canção, e eu não vou cantar porque minha garganta não está muito legal, mas a letra dessa canção, ela dizia assim que dentro de mim habita o poder dos poderes, o soberano e poderoso de todo o universo, que me livra do fogo e das águas da vida, que me dá a vitória completa, me dando forças contra o mal. Esse Senhor habita dentro de vocês. Esse Senhor habita dentro de todos aqueles que nele creem. Vocês têm essa convicção de que esse Senhor que é poderoso para mover os céus e terra, esse Senhor que é poderoso para devolver a vida àquele que já estava morto há 4 dias, esse Senhor que é poderoso para estancar o fluxo de sangue de uma mulher que por 12 anos, não são 12 minutos, 12 segundos, 12 dias ou 12 meses, 12 anos de sofrimento, no momento que ela toca nele, instantaneamente ela é curada. Qual é a dificuldade que você tem enfrentado? Qual é o problema que tem batido à sua porta? Qual a luta que você tem travado? Eu quero dizer e afirmar para você essa noite, que Jesus seja a sua esperança, que Jesus é a nossa esperança, e sendo a nossa esperança, eu quero dizer para vocês essa noite, coloquem diante do Senhor aquilo que tem assolado a sua vida. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera. Efésios 3:20. O versículo 29 diz assim: e ao tocar em Jesus, a hemorragia dela estancou instantaneamente, e ela sentiu em seu corpo que estava curada de seu mal. Jesus, irmãos, é a fonte verdadeira de graça, misericórdia, amor e poder. Amém? Eu vou dizer de novo aqui. Jesus, irmãos, Ele é a fonte verdadeira de graça, misericórdia, amor e poder. Amém? Jesus é a fonte verdadeira. Existem falsas fontes por aí. Essas falsas fontes têm sido oferecidas a vocês. Essas falsas fontes têm sido oferecidas a mim. Mas não existe outro caminho. Não existe outra verdade e não existe outra fonte de vida. Jesus é a fonte única e verdadeira de graça, misericórdia, amor e poder sobre a minha vida e sobre a vida de vocês. Não aceitem imitações. Jesus é, Jesus era e Jesus sempre será. Ele é a fonte verdadeira. Ela creu no que ouviu. E bem-aventurados são aqueles que não precisam ver para crer. Parafraseando o que Jesus disse para Timóteo. Bem-aventurados são aqueles. Irmãos, nós precisamos entender isso. Jesus é a fonte. Seja enfermidade, sejam lutas. Se a sua luta tem sido o seu casamento, Jesus é a fonte. Se o problema tem sido atritos familiares, Jesus é a fonte. Se a catástrofe abateu o seu lar, Jesus é a fonte. Se você tem tido problemas financeiros, Jesus é a fonte. São problemas de saúde, Jesus é a fonte.
se é decepção, se é frustração, se é desânimo, se é angústia, se é medo, Jesus é a fonte. Vá a Jesus, vá a Jesus. Em Jesus há poder, e é um poder disponível a todo aquele que possui fé verdadeira. Em Jesus há poder. Quem aqui precisa de poder? Quem precisa de poder aqui? Eu digo para você, Jesus é poder. E Jesus é um poder que está disponível para todo aquele que tem uma fé verdadeira. Olha aí, versículo 30 e 32 diz assim: Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou em minhas roupas? Ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Irmãos, o que eu acho maravilhoso, olhando para as Escrituras, observando o que elas nos relatam acerca do ministério de Jesus, muitas vezes nós vemos acontecer isso. Jesus está em meio a uma situação, Jesus está se movendo naturalmente, fazendo algo, ensinando alguém, aconselhando, orando, passeando. E todos aqueles que se aproximam de Jesus em fé verdadeira conseguem receber a virtude que está nele. Não há necessidade de rituais. Não há necessidade de roupas especiais. Não há necessidade de títulos. Não há necessidade de posição social. Não há necessidade de que você more no melhor bairro, que você possua as melhores roupas, que você tenha o melhor salário. Não há necessidade. Obrigado, Leo. Não há necessidade, irmãos. Sabe por quê? O poder que está em Jesus está disponível a todos aqueles que possuem fé, e fé verdadeira. Então não importa se nós estamos no mais alto escalão da sociedade, ou se nós moramos nos becos e nos valados de algum lugar. Se você possui fé, e possui fé legítima em Cristo, o poder dele está disponível a você. Aquela mulher, ela somente creu no que ouviu acerca de Jesus. O desespero e a angústia dela levaram ela até a pessoa de Jesus. E ela tocou. E o poder de Jesus estava disponível para quem chegasse a ele com fé. Você crê que Jesus pode transformar a sua história? Você crê que Jesus pode transformar a sua situação? Você crê que Jesus pode operar uma obra maravilhosa a tal ponto de restaurar aquilo que precisa ser restaurado na sua vida, na sua família, ou na vida de alguém da sua família? Toque em Jesus. Que enquanto eu estou entregando essa palavra para você, eu peço em nome de Jesus que Ele libere o poder dEle sobre a sua vida. E que seu coração arda, que o seu coração queime. Que você ganhe do Senhor convicção de que Ele é poderoso para fazer. E que você abra os seus lábios nesse momento. E que você coloque diante do Senhor a vida dessa pessoa que está no seu coração. Que está enfrentando esse momento difícil no meio das drogas. E que você fale dEle para o Senhor nesse momento. E o Senhor o livrará. O Senhor o restaurará, o Senhor trará vida a ele. O Senhor pode mudar o coração do seu esposo. Não existe vida que o Senhor não possa mudar. Não existe situação que o Senhor não possa mudar. Tenha esperança em Jesus.
A palavra do Senhor diz assim: eu sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro a qual esperais. O Senhor tem pensamentos de bem para você. O Senhor tem pensamentos de paz para você. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Faça do Senhor a sua esperança. Faça do Senhor a sua morada, o seu escudo, a sua fortaleza. Faça do Senhor a fonte que você precisa para a sua vida. Aleluia. Em muitos momentos, irmãos, a única coisa que terá o poder de nos livrar dos sofrimentos dessa vida é a fé que nós temos em Jesus. Muitas pessoas ainda estão passando por dores, muitas pessoas ainda estão passando por angústias, muitas pessoas ainda estão, segundo o ditado popular, quebrando a cabeça, porque a única coisa que vai poder livrá-lo do sofrimento que ele tem passado, das lutas que ele tem enfrentado, dos males que o tem rodeado é a fé. Só que ele tem procurado de tudo nessa vida. Ele já tentou os jogos, através de apostas, ele já tentou ganhar dinheiro fácil, ele já tentou investir em tudo, ele já tentou todas as formas para que o estado de vida dele, para que a situação dele mudasse. A única coisa que ele não tentou ainda, porque ele não tem fé, é Cristo. Nós vemos aqui a situação dessa mulher. Vamos ler aí, versículo 33 e 34, diz assim: então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que havia acontecido, prostrou-se diante dele e contou toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre desse teu mal. Muitas vezes, assim como essa mulher, nós gastamos tudo que nós temos, a nossa energia, os nossos recursos, a nossa determinação, para buscar algo que venha mudar a nossa história, mudar o rumo dos nossos caminhos. Nós tentamos de tudo aqui no reino físico, mas muitas vezes, por não querer dar o braço a torcer, nós não buscamos o caminho da fé. Existem situações na vida de algumas pessoas que só mudarão quando ela buscar o caminho da fé. Somente a fé em Jesus pode livrar algumas pessoas do sofrimento. Foi a questão dessa mulher. Ela já havia gastado tudo que ela tinha com muitos médicos. Ela havia sofrido na mão de muitos médicos. O que ela possuía estava indo embora, ela já tinha perdido tudo. E ao invés de melhorar, ela estava indo cada vez a pior. Só que quando ela se voltou para Cristo, o sofrimento de 12 anos que a acompanhava, instantaneamente foi destruído. E ela sentiu no corpo dela que ela estava curada daquele mal. Qual caminho você escolhe para você? Amém? Qual a sua decisão hoje? Será que você tem confiado na escola que você frequenta? Será que você tem confiado no curso que você está fazendo? Será que você tem confiado na sua profissão? Será que você tem confiado na segurança financeira que você tem? Será que você tem confiado nos contatos que você possui? Será que você tem confiado nas rodas que você frequenta? Será que você tem confiado no seu intelecto, na sua sagacidade, na sua expertise? No que você tem confiado? Essas coisas têm trazido esperança para você?
São essas coisas que têm enchido o seu coração de esperança. Se essas coisas têm sido a sua esperança, eu digo para você, infeliz é você. Porque a fonte de verdadeira esperança é Cristo. Cristo é a fonte de verdadeira esperança. Confia no Senhor e faze o bem, e habitarás na terra por longos dias. Aleluia. Caminhando para a conclusão. Diante de todas essas coisas que eu expus para vocês até agora, existe um fato que é muito importante, irmãos, e que muitas vezes nós negligenciamos. Em seus momentos de sofrimento, e aqui eu quero, em nome de Jesus, que você preste bastante atenção. Deixa o irmãozinho que está se coçando lá, presta atenção em mim aqui. Em seus momentos de sofrimento, tenha ao seu lado pessoas que te levem para Jesus. Em seus momentos de sofrimento, tenha ao seu lado pessoas que te conduzam a Jesus, que te levem a Jesus, que te carreguem a Jesus, que orem por você, que levantem as madrugadas para orar para você, que vão lá para te abraçar, que mandem uma mensagem para você, estou orando, como é que está a sua situação. Tenha ao seu lado, irmãos, pessoas que te inspirem no caminho da busca por Jesus. Isso é muito importante. Olha só, Marcos capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 5, diz assim: 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no teto, em cima onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem em frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. E na sequência, todos sabem, Jesus cura aquele homem. Fato interessante: existia um homem paralítico, mas ele tinha 4 amigos cheios de fé, que pegaram ele numa maca, saíram, sabe-se lá de onde, porque a Bíblia não dá essa informação, mas o fato é que eles colocaram aquele homem paralítico numa maca, caminharam com ele por sabe-se lá quanto espaço. Ao chegarem na casa onde Jesus estava ensinando, tinha tanta gente. Em um outro texto, em um outro evangelho, diz que nem mesmo à frente das portas e janelas eles conseguiam chegar, de tanta gente que tinha onde Jesus estava. E eles, cheios de fé, subiram, olha o perigo, subiram com aquele homem ao alto da casa, viram aonde Jesus estava ensinando, sob aquele lugar tiraram o telhado, amarraram a maca por cordas e desceram diante de Jesus. E vendo Jesus a fé deles. Faço uma pergunta simples a vocês, e ela é bem simples, com sim ou não você vai me responder. Você tem amigos que, se você ficar paralítico, vão te carregar até Jesus? Se você tiver malzinho lá na tua casa e você não possa dirigir, você tem amigos que vão te buscar lá e vão te trazer para cultuar o Senhor? Você tem esses amigos cheios de fé? Se você não tem, eu te aconselho, busque amigos que nos teus momentos de sofrimento vão te levar até Jesus. Se não te levarem fisicamente, te trazendo à casa do Senhor, levando a palavra até você, que ao menos nos seus lares você tenha convicção de que eles estão orando, intercedendo pela sua vida. Tenha ao seu lado pessoas que te levem a Jesus. Nós somos, irmãos, portadores de esperança. Olha para o rostinho lindo dessa pessoa que está à sua direita. Depois, se você tem, olhe para esse rostinho lindo da pessoa que está à sua esquerda. No caso do Fernando, olhe para trás, para frente, você vai se decepcionar, irmão. Você viu esse rostinho lindo aí à sua direita, à sua esquerda? Quem olhou para trás, né? Não olha para a nuca do irmão, por favor. Essa pessoa que você contemplou a face aí,
ela é uma portadora de esperança, se ela verdadeiramente crê em Jesus. Ela é uma portadora de esperança. Eu quero dizer para você, você é um portador de esperança. Aonde você for, você é um portador de esperança. Você é aquele que crê que por mais que as situações digam não, você crê por ser um portador de esperança, que você serve a um Senhor que pode transformar qualquer história. Por ser um portador de esperança, por mais que a ciência diga que não há cura, você sabe que serve a um Deus que pode trazer cura àquilo que não tem cura. Você, por ser um portador de esperança, sabe que você serve a um Deus que, por mais que as pessoas digam que um determinado relacionamento morreu, Ele é poderoso para devolver vida àquele relacionamento. Você sabe que, por mais que pessoas já estejam sentenciando pessoas à morte, você, por ser um portador de esperança, serve a um Deus que pode trazer vida. E vida em abundância. E entenda isso, você é um portador de esperança, porque em você habita o Espírito Santo de Deus. Não existe poder sobre essa terra maior do que o Espírito Santo. Não existe pessoa mais poderosa andando sobre a face dessa terra do que você com o Espírito Santo. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus com força aí, irmão. Jesus é a nossa esperança. Eu quero que você saia daqui essa noite cheio de esperança, de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. Mas, irmãos, é tão infinito, mas é tão infinito que você não tem a capacidade de imaginar o que Ele é capaz de fazer em você. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou imaginar, segundo o poder dele sobre a nossa vida. Se o seu lar anda cheio de confusões e de brigas, o Senhor é poderoso para trazer paz. Ele pode transformar. Temos a esperança em nós e devemos compartilhar esta esperança. Tenha fé, creia, Jesus é a sua esperança, a minha esperança. João 16:33 diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Creia em Jesus. Ele é a nossa esperança. Eu quero te convidar a se colocar em pé, em nome de Jesus. Qual tem sido o seu fluxo de sangue? Qual tem sido o seu problema de muito tempo? O que tem te afligido, meu irmão? O que tem te afligido, minha irmã? Lembra daquela cançãozinha que eu falei? Dentro de vocês habita o poder dos poderes, o poderoso soberano de todo o universo, que te livra do fogo, que te livra da água, das águas da vida, que te dá a vitória completa, te dando forças contra o mal. Abra os teus lábios, fecha os teus olhos, fala com o Senhor que te vê nesse momento.
o Senhor que conhece o teu coração, o Senhor que conhece o seu deitar e o seu levantar, o Senhor que sabe todas as tuas palavras antes mesmo delas chegarem aos seus lábios, o Senhor que te ama, o Senhor que te escolheu antes dos teus dias virem à existência, o Senhor que tem escrito o seu nome no livro da vida, o livro eterno que Ele tem escrito desde o princípio da criação. Abra os seus lábios, coloque diante do Senhor o que tem te trazido sofrimento, coloque diante do Senhor aquilo que muitas vezes tem tirado a sua paz, coloque diante do Senhor aquilo que muitas vezes tem causado as inúmeras lágrimas saindo pelos teus olhos, coloque diante do Senhor a sua vida, coloque diante do Senhor a sua esperança. Jesus é, irmão, a sua esperança, Jesus é, minha irmã, a sua esperança, Senhor, e nós oramos, Senhor, e nós colocamos diante de Ti, Senhor, ó Pai Santo, toda a nossa vida, não somente o ano de 2025, mas oramos a Ti, Senhor, e colocamos toda a nossa vida, toda a nossa história, todos os nossos sonhos, os nossos projetos diante de Ti, porque sabemos que o Senhor nos ama, sabemos que o Senhor tem cuidado de nós, sabemos que o Senhor tem o melhor para aqueles que Te amam. Por isso oramos, Senhor, colocamos a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, colocamos diante de Ti, Senhor, o nosso ser à disposição, Senhor, da Sua obra, e pedimos, faz em nós, Senhor, faz em nós, hoje, amanhã e até o fim dos nossos dias, a Sua boa obra. Opera em nós o Teu querer, Senhor, e o Teu efetuar. Livra-nos e guarda-nos, Senhor, de termos passos vacilantes, Senhor, de olharmos para trás, de querermos largar, Senhor, o arado, mas nos esforce, nos fortaleça e nos conduza, que hoje, amanhã e sempre, o Senhor seja a nossa esperança. E assim, Pai Santo, Te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém.